Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo, vamos falar sobre apartheid e sobre o passado do verbo to be. Você já ouviu falar em apartheid? Você conhece essa palavra? Que movimento foi esse? O que significa essa palavra? E o verbo to be no passado? Sabe utilizar? Sabe reconhecer? Lembra do verbo to be, como ele é importante? Então vamos ver. Nelson Mandela. O que Nelson Mandela tem a ver com o apartheid? Ele foi o ativista social e político, então ele lutou contra o fim do apartheid, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Ele lutou pelos direitos dos negros, que nessa época não tinham muitos. Então aqui na imagem a gente vê Nelson Mandela, já, já eleito presidente. Foi uma pessoa muito importante para a África do Sul e para o mundo. Nelson Mandela e Apartheid. Apartheid foi um regime de segregação racial na África do Sul entre 1948 e 1994. O que foi essa segregação racial? Eles queriam dividir as pessoas e classificar de acordo com os grupos raciais, onde os brancos tinham todos os direitos, todas as coisas boas, todos os investimentos do governo, e os negros, por sua vez, já não possuíam nada, não tinham direito a nada. Não poderiam nem mesmo escolher onde morar e assim por diante. Algumas escolas eram apenas para brancos. Nelson Mandela, então, se destacou como líder da luta de resistência ao apartheid. Ele quis e conseguiu acabar com isso. Em 1994, nas primeiras eleições em que os negros puderam votar, que até então apenas os brancos podiam exercer o direito ao voto, Mandela foi eleito presidente do país. Embora o país esteja livre do apartheid, não existe mais apartheid, mas ele ainda enfrenta sequelas deixadas por esse regime de segregação racial. Ainda, infelizmente, existe muito racismo na África do Sul e no mundo inteiro. E o verbo to be? Você lembra do verbo to be? O verbo to be, ele significa ser e estar. No presente, ele é usado de acordo com cada sujeito, assim como no passado. Então, no presente eu uso o am, o is e o are. O am eu vou usar só para o sujeito I, primeira pessoa. O is eu vou usar para as pessoas do singular, o he, o she e o it. E o are eu vou usar para as pessoas do plural. O was e o were, como podemos ver nesses fragmentos, eles têm o mesmo uso, porém vão representar o passado. Então, I am, eu sou, ontem, I was, eu era, eu estava, ok? What was apartheid? Apartheid was the practice of official racial segregation. Black South African lives were strictly controlled. Então, aqui eu uso o que foi, o que era, né? E were, was e were. Então, aqui eu indico o verbo ser sendo utilizado no passado. Está falando de coisas que já aconteceram, ok? E como é que eu uso esse was e esse were? Nas frases afirmativas, eu vou usar o was quando eu tiver I, quando eu tiver he, quando eu tiver she e quando eu tiver o it. Então, são as pessoas do singular. I was, eu era, eu estava. He, ele. She, ela. E o it que eu uso para coisas, para animais e para objetos. Já nas minhas frases afirmativas, quando o meu sujeito estiver no plural, eu tenho que usar were. Então, eu vou usar o were com we, nós éramos, nós estávamos, com you, vocês eram, vocês estavam. Lembrando que o you, mesmo no singular, ele sempre vai usar o were. Então, você era, você estava. You were. Eu não posso usar you was, ok? Então, sempre o you eu vou usar com were. E o they, que também é o plural de ele, de ela, das coisas, eu vou usar they were. Tranquilo? Certo? Então, o verbo to be, o uso dele é o mesmo do presente, porém agora eu estou falando sobre o passado, coisas que já aconteceram, singular e plural. Tranquilo? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o apartheid e sobre o verbo to be no passado. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!